conversar com o embaixador do Brasil, que neste momento está na capital do Irã. Embaixador, muito obrigada, Eduardo Gradiloni, muito obrigada pela gentileza de conversar conosco aqui na CNN Brasil. Soubemos que o senhor conversou há pouco com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, é isso? O senhor poderia relatar para a gente essa conversa? Bom, primeiro, minha saudação a todos os que nos assistem. Eu conversei com o nosso chanceler, porque eu acabava de sair de um briefing que o ministro das Relações Exteriores do Irã deu ao corpo diplomático, então eu fiz um relato a ele do que aconteceu. E o que esse relato, oficialmente, eu sei que são questões diplomáticas, até de segurança de Estado e tudo mais, mas o que exatamente teria sido ou ocorrido nesse briefing, embaixador? Olha, eu acho que o ponto principal do briefing foi que o chanceler iraniano, bom, primeiro, claro, fez uma recapitulação de tudo que eles consideram infrações de Israel ao direito internacional, por violação da integridade e da imunidade das embaixadas, dos consulados, etc. Mas acho que o chanceler Abdollahian, que é o ministro das Relações Exteriores, mais quis enfatizar é que o Irã lançou um ataque contra Israel muito limitado, só para fins de mostrar que estava exercendo o direito de autodefesa, que não teve maiores consequências em termos de prejuízos, etc., mas que deixou um ponto no sentido de que tinha que dar uma resposta a Israel. Que, no ponto de vista deles, eles consideravam, então, que o assunto estaria encerrado e que seria um pouco obrigação dos Estados Unidos convencer Israel disso e simplesmente acabarem com as hostilidades. Eu acho que essa foi a principal mensagem que nós ouvimos do chanceler iraniano. E informação, assim, muito, muito relevante. Atenção, então, você que está conosco aqui na CNN Brasil, nós estamos conversando com o embaixador brasileiro que neste momento está no Irã e nos conta que essa movimentação, pelo menos o que foi informado pelo corpo diplomático do Irã, é que o ataque foi, então, limitado e para mostrar autodefesa. Ou seja, embaixador, que a partir de agora eles contam com a relação diplomática de Israel e Estados Unidos para conseguir baixar um pouco a temperatura do momento. A gente pode interpretar dessa maneira? Olha, eu acho que sim, porque foi desde que eu estou aqui, foi a reunião onde mais diplomatas, mais embaixadores, mais representantes de organizações internacionais estiveram presentes. Acho que nunca vi tantos jornalistas reportando tudo o que aconteceu, e o tom foi no sentido de que, bom, nós tínhamos que reagir de alguma forma, porque o direito internacional tinha sido violado, tínhamos que dar uma sinalização, mas eu senti, eu acho que todos os meus colegas sentiram que houve uma tentativa de encerrar o assunto, tanto que eles estão dando como encerrado da parte deles, e a única dúvida é qual vai ser a reação de Israel em relação a isso. Então, é feito um apelo aos Estados Unidos para que exerçam o poder que eles têm junto a Israel para dissipar essa tensão. Mencionou a reunião do Conselho de Segurança que a Rússia havia pedido há algum tempo e que foi frustrada, né, por reação em contrário de alguns países, mas que vai ter uma outra reunião do Conselho de Segurança que eles esperavam que essas reuniões chegassem a um ponto de considerar que o pior das tensões já terminou. Outros colegas meus também
assinalaram como Israel saiu fortalecido por ter conseguido conter todos os ataques, né? Os drones não conseguiram penetrar no território israelense, os mísseis que atravessaram acabaram não acertando ninguém, praticamente aterrissaram no deserto. Então, de certa forma, segundo a opinião dos meus colegas embaixadores e representantes de outros órgãos internacionais, e segundo uma certa percepção, é que também Israel saiu fortalecido daí com uma defesa bem-sucedida, né? E o Irã agiu como achava que devia, que ele não poderia deixar de ter alguma reação com relação a isso. Então, há uma percepção de que há um clima para eliminação das tensões. A única dúvida é a reação de Israel. E essa dúvida é a dúvida que faz com que eu, por exemplo, aqui no Irã, eu não possa dar uma resposta definitiva aos brasileiros que estão preocupados, querendo saber se eles tomam alguma providência de evacuar o país, de modo que é uma grande expectativa quanto ao que Israel vai fazer dentro dessas próximas 24 horas. Breaking news aqui na CNN Brasil, 11 horas 46 minutos. Basília Rodrigues também está conosco. Basília, muito obrigada por ter viabilizado essa entrevista. É muito relevante que nós tenhamos aqui a palavra do embaixador brasileiro no Irã. Por favor, Basília. Obrigada, Elisa. No jornalismo, a gente tem esses lances de sorte também. A gente conseguiu falar com o embaixador Gradiloni exatamente no momento que ele tinha acabado de deixar de falar com o chanceler Mauro Vieira, então está muito quente a notícia. Embaixador, a gente ouve aí avaliações divergentes, né? Quando os entrevistados são israelenses, pessoas mais ligadas ao governo de Israel, a avaliação é de que só está por começar, enquanto o Irã vê que encerrou o assunto, do lado dos israelenses ainda está no início. Quando o senhor acha que a gente terá, então, uma resposta para isso, para este desfecho ou continuidade do conflito? É ainda hoje? Olha, eu acho que é até difícil transmitir para vocês, para o público de vocês, o grau de complexidade da situação e quantas nuances você tem aqui, porque essa rivalidade Israel-Irã é uma coisa muito profunda, é uma coisa que atinge todas as camadas aí da população. Então, é muito difícil que você tenha um consenso com relação ao que vai acontecer. Por exemplo, ninguém até ontem imaginava que o Irã fosse reagir diretamente do território iraniano contra Israel. Todas as previsões eram de que seriam utilizados os proxies, né? O Hamas, o Hezbollah, enfim, Houthis, esses grupos que, de certa forma, agem em cooperação com Israel. Mas as previsões foram frustradas e o Irã desencadeou um ataque, claro, limitado, bem aquém do que, quem sabe, pudesse ter lançado. E segundo a explicação dada pelo chanceler durante o briefing, foi para deixar as coisas dentro do mínimo de reação que o Irã tinha que ter em relação ao comportamento de Israel. Claro, se você comparar o estrago que foi a ação israelense de ter matado vários iranianos, inclusive o militar de mais alta importância aqui no Irã, no Irã, e aí você contrastar com o que houve hoje, e realmente acho que há um ponto aí. Houve uma reação, quer dizer, um pouco salvou a face, né, do Irã. Israel também deu demonstração de poder, de
de conter esses ataques. Então, há um certo otimismo de muitos, mas é claro que se você for perguntar para os israelenses mais radicais, eles não vão ficar contentes com isso, vão achar que é preciso alguma coisa. E aí o risco é que, de repente, a coisa entre numa espécie de beco sem saída, em que o Irã vai ter que acionar todos os proxies, aí a gente vai ter ataque de Houthis, vai ter ataque de Hamas, vai ter ataque de Hezbollah, sai todo mundo perdendo. Mas, né, você tem que viver um pouquinho com essa possibilidade. A expectativa do Irã é que os Estados Unidos exerçam a pressão que eles têm capacidade de exercer sobre Israel e consigam conter as coisas, evitar que haja qualquer tipo de medida de Israel que aí force o Irã a redobrar a aposta, aí realmente convocar os proxies e aí sai todo mundo perdendo. Um tipo de tudo ou nada, né? Porque a depender da capacidade de Joe Biden, a depender da capacidade dos Estados Unidos em intervir, segurar Israel, pode ser que pare por aí, ou, como o senhor aponta, um conflito generalizado, né? Mobilizando grupos armados, outros países dessa região. Diante desse grau de complexidade, como está a situação dos brasileiros que moram no Irã? Pois é, os brasileiros perguntam para nós o que nós achamos que deve ser feito, né? Então, nós temos assim, primeiro nós temos o nosso adido de defesa aqui, fazendo relatórios de como está a situação, segundo as fontes que ele tem, falando com os militares daqui e ouvindo um pouquinho a opinião deles. Segundo, o próprio adido de defesa organizou um grupo WhatsApp com todos os brasileiros, de modo que a gente possa ter um contato mais fluido com todos eles. O número de brasileiros aqui é difícil sempre você calcular corretamente, porque se você tem que calcular os brasileiros de nacionalidade brasileira, etc., nós temos mais ou menos 180, quer dizer, que são aqueles que têm a nacionalidade brasileira, etc., e que estão conosco já em contato com no nosso grupo de WhatsApp. Mas é claro que se você tem que mobilizar uma evacuação, você tem que pensar na mulher, no filho, nos parentes, etc. É sempre uma coisa que pode ser um número maior. Por outro lado, acho que há uma certa confiança de que as coisas vão se normalizar, porque não deixa de ter havido um gesto iraniano, né, de procurar dar por encerrado o conflito, né? Então, está colocada agora a grande dúvida se Israel vai concordar com isso, porque, caso contrário, nós vamos ter que também verificar o que vai ser feito e, eventualmente, pensar no que vai acontecer com o destino deles, né? Nós já evacuamos mais de 1.500 pessoas em outras situações de Gaza e tudo, quer dizer, uma outra operação de resgate é possível, é só haver necessidade. Por enquanto, depois dessa esperança que foi esse briefing de hoje, diante de todos os embaixadores daqui, de todos os representantes de organismos internacionais, então as atenções se voltam para o que Israel vai fazer, segundo qual é o grau de influência acalmante, tranquilizadora que os Estados Unidos podem ter sobre Israel, o que vai ser decidido nas próximas reuniões de Conselho de Segurança, e eu sei que em alguns dias também vai ter outra reunião do Conselho de Segurança, eventualmente para acertar a membership, né? A filiação da Palestina como membro das Nações Unidas.
Então, você está vendo como são vários fatores ao mesmo tempo. Eu acho que se houver moderação de todos e houver um pouco de boa vontade de todos, de repente as coisas podem se acalmar e vamos todos sair ganhando, tanto do lado israelense quanto do lado iraniano. E o que seria essa volta à normalidade ou à estabilidade dessa região já tão conflagrada com uma guerra que é secular, né? Como descrever o que pode acontecer caso Israel não revide o ataque do Irã? O que é o normal para vocês? Olha, sinceramente, eu acho que se Israel se mantiver... não retalhar, a probabilidade das coisas irem progressivamente voltando à tranquilidade é muito grande, porque o Hezbollah está evitando fazer qualquer coisa. O Hamas também está evitando fazer qualquer coisa. Se o Irã, que tem também influência sobre os Houthis, também puder ter uma influência apaziguadora, eu acho que as probabilidades de pacificação são bastante grandes. Não interessa a ninguém essa escalada do conflito. Isso a gente está falando do conflito agora, sem considerar outros atores, sem considerar a Rússia, né? Sem considerar a China, sem considerar os grupos extremistas que estão fora do controle de qualquer outro país. A gente não pode imaginar que seja possível controlar grupos rebeldes que têm suas lógicas próprias e, às vezes, saem completamente do controle de todo mundo. Então, acho que, se não houver reação de Israel, eu acho que a gente pode ter razões de otimismo. Embaixador, uma última pergunta, Elisa. Peço desculpas. É o seguinte, mais cedo a gente entrevistou o embaixador de Israel aqui no Brasil, Daniel Zonshine, que está em Israel, e ele se disse desapontado com o Brasil pelo governo brasileiro não ter condenado os ataques do Irã. Então, naquele comunicado oficial divulgado ontem pelo Brasil, não tem a palavra condenação, tem um pedido de contenção, tanto do Irã quanto de Israel. Qual a avaliação do senhor que está aí do lado do Irã? Bom, é claro, né? Ele é israelense, ele tem todo motivo para preferir que a reação nossa fosse muito diferente, né? Mas se você está procurando acomodar as coisas, se você está ouvindo o lado iraniano assinalar que houve uma reação muito limitada, muito diferente da que foi o ataque israelense, você tem que também jogar com isso, né? Claro, ele, como israelense, é lógico que preferiria que a nossa reação fosse muito mais enfática, muito mais agressiva. Agora, nós estamos querendo que a situação se normalize. Qualquer tipo de reação acima do tom só prejudica. A diplomacia é feita de vários tipos de cuidados, etc., né? A gente não pode deixar de pensar em todos os tipos, né, de percepções e tentar achar uma forma de conciliá-las ou então de evitar que elas possam ser, de alguma forma, mal interpretadas. Eu acho que Israel sabe muito bem qual é o grau de amizade que nós temos, né? O Brasil teve uma importância muito grande na criação do Estado de Israel. Nosso ex-embaixador Oswaldo Aranha presidia a sessão das Nações Unidas em que o Estado de Israel foi criado. Ele, inclusive, não sei se vocês sabem, ele anotava no papelzinho os votos favoráveis a Israel, e esse papelzinho virou como que a certidão de nascimento do Estado de Israel, porque quando chegou o número suficiente para aprovação, então ele guardou aquilo e aquilo ficou como uma lembrança que está em exposição. Então nós temos, graças a Deus, o Brasil
é muito amigo dos israelenses. Nós temos uma presença israelense no Brasil enorme, de famílias, de milhões de relações, mas temos também com os outros países. Por isso que nós temos até uma obrigação de ser muito moderados, de evitar fazer alguma coisa que nos distancie de alguma das partes. E agora mais ainda porque há uma possibilidade de algum tipo de acomodação. Então, o embaixador de Israel tem que também compreender como nós temos que ser equidistantes e não houve a condenação da forma enfática como ele talvez preferisse, mas houve o registro e a nossa preocupação ficou clara com algum tipo de atitude bélica que saia dos cânones da diplomacia. Para nós, a solução está na mesa de negociações, não em nenhuma atitude bélica. Muito importante ouvir-te. Muito obrigada, Eduardo Gradiloni, embaixador do Brasil, que fala conosco agora ao vivo do Irã e também compartilhando os dados diplomáticos que estão sendo expostos para todos os embaixadores. Agradecemos muito pela presença do senhor aqui conosco. Muito obrigada, embaixador. É um prazer, eu saúdo a todos os que assistem a CNN e faço votos de que os meus comentários otimistas se concretizem para a felicidade geral de todos e para a tranquilidade dessa região, que é uma região complicada, mas que tem grandes potencialidades e só basta um pouco de diplomacia para que todo o potencial dessa região possa se desenvolver e nós finalmente podemos viver em paz nesse lugar maravilhoso do mundo, ainda mais num país como o Irã, com tanta história e quantos lugares maravilhosos que poderão um dia se transformar, e tenho certeza que com paz se transformariam num dos grandes paraísos do turismo mundial.